Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo capítulo, Silêncio no céu. Cura pela palavra de Deus para a ansiedade. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Apocalipse 8, de 1 ao 6. Algo que nos desconcerta é sentir o céu em silêncio. Se oramos e não obtivemos resposta, se não sentimos paz, se não ouvimos uma palavra que nos dê solução ou conforto, então sobrevém-nos uma ansiedade que nos consome, uma solidão que nos massacra. Vemos na Bíblia que muitos homens e mulheres de Deus tiveram seus momentos de ansiedade, angústia e desânimo. Em alguns casos, a depressão alcançou proporções tão graves que esses nobres personagens bíblicos chegaram a desejar a morte e mesmo a pedi-la a Deus. Foi vivendo um momento desses que Moisés disse: "Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria." Números 11:15. Elias, ameaçado por Jezabel, foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: "Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais." 1 Reis 19:4. Outro profeta, Jonas, fez pedido semelhante: "Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver." Jonas 4:3. Jeremias foi mais longe, desejou nunca ter nascido. Disse ele: "Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe, porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias." Jeremias 20:14, 16 e 18. Até o apóstolo Paulo, admirado como modelo de firmeza e perseverança, esteve perto de entregar os pontos. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi
acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios 1:8. Como foi que Moisés, Elias, Jonas, Jeremias, Paulo e muitos outros conseguiram sair dessa situação de crise? Algo em comum lhes sucedeu. Eles receberam uma palavra vinda do céu, oraram, choraram, buscaram. O Senhor atendeu, falou-lhes ao coração, reerguendo-os. Daniel recebeu uma palavra da parte de Deus e testemunhou. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Daniel 10:19. Mas o que acontece quando Deus não fala? Esse foi o drama de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele estava prestes a enfrentar uma batalha muito difícil contra o exército dos filisteus, mais numeroso e mais bem armado que o seu. A Bíblia diz que, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, 5 e 6. Os céus guardaram silêncio absoluto, e ele, desesperado, não conseguiu suportar o peso esmagador daquele silêncio. Na esperança de receber alguma mensagem do além que o confortasse, consultou uma médium. Foi um erro fatal que, segundo as Escrituras, custou-lhe a vida. 1 Crônicas 10:13. Infelizmente, muitas pessoas têm agido assim hoje em dia, e as consequências são igualmente desastrosas. O texto de Apocalipse 8, de 1 a 6, ensina que pode haver silêncio no céu. E nesse livro, o céu é apresentado como um local sempre cheio de vozes. São constantes os louvores, trovões, exclamações, cânticos, brados e proclamações. Entretanto, lemos que ao ser aberto o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Verso 1. Sim, pode haver silêncio no céu. Às vezes, ele acontece por causa dos nossos pecados. Isaías 59, 1 e 2. Esse foi o caso do rei Saul. Mas há casos em que ele pode simplesmente fazer parte dos planos de Deus para a nossa vida. João, o autor de Apocalipse, estava em um ponto de observação privilegiado, no mirante da história, e pôde ver o que nós normalmente não vemos. O que acontece no céu quando tudo está em silêncio? Quando há silêncio no céu, preparam-se grandes coisas. Ao contrário do que podemos pensar, em momentos de angústia e ansiedade, nos quais suspiramos por uma resolução rápida para os problemas, o silêncio no céu não é sinal de inatividade, e sim de cuidadosa preparação. Verso 2. Apresentam-se 7 anjos em pé diante de Deus.
todos com trombetas nas mãos. Cria-se então uma expectativa, porque no livro de Apocalipse as trombetas são símbolo de anúncios e libertações. Esses 7 anjos comportam-se como uma orquestra a preparar-se para as primeiras notas de um grande concerto. Os instrumentos já foram afinados e o maestro ergueu a batuta. Olhos, dedos, lábios e ouvidos aguardam apenas um sinal. Até o público atento permanece calado. Ninguém anda, nem conversa. Muitos prendem a respiração. Nessa hora, o silêncio é absoluto, mas é também profundamente eloquente, pois ele anuncia que, dentro, em breve, uma belíssima sinfonia encherá o teatro em seus acordes. Oramos e não ouvimos resposta. Pedimos orientação e continuamos confusos. Entregamos a Deus um problema e esse não se resolve. Diante de tais acontecimentos, podemos estar certos de que o Senhor nos prepara. Lá no céu, grandes bênçãos. Na hora certa, elas serão derramadas. Acontece, porém, que muitas vezes a nossa ansiedade, impaciência e falta de fé levam-nos a não esperar o tempo de Deus. Concluímos que Ele não vai nos ajudar e nos apavoramos. Dispensamos a sua orientação, tomamos nossas próprias providências e colocamos tudo a perder. Dessa forma, agiu o povo de Israel em certa ocasião. Moisés subira ao cume do Monte Sinai, onde recebia das mãos de Deus bênçãos preciosas para toda a nação, as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, a planta do tabernáculo, promessas gloriosas para o futuro do povo. Mas eles, lá embaixo, no pé do monte, não sabiam nada disso e entraram em desespero por causa do silêncio divino e da ausência de Moisés, que já duravam 40 dias e 40 noites. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Êxodo 32, verso 1. O resto da história nós conhecemos. Arão fez um bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas da lei e 3.000 homens morreram. Foi um desastre, e tudo porque, lá no alto, Deus preparava numerosas e valiosas bênçãos para seus filhos, mas eles, cá embaixo, não souberam esperar. É assim que vemos em Apocalipse os 7 anjos em pé de prontidão, cada músculo retesado, concentração absoluta, aguardando uma ordem de Deus para começar a tocar. O livro não canônico de Enoque chama-os de arcanjos e nomeia-os Uriel, Rafael, Miguel, Sariel, Gabriel, Ragel e Remiel. Não podemos afirmar que sejam esses mesmos seus nomes, mas isso não é relevante. Para nós,
O importante é saber que estão diante do Senhor e que se preparam para tocar. Quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. Deus pode não estar falando, mas certamente está ouvindo. É o que nos revela a visão apocalíptica. Quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. João viu outro anjo, abre aspas, quando um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, fecha aspas. Versos 3 e 4. Na linguagem das Sagradas Escrituras, o incenso é símbolo das nossas orações. Suba à sua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina, diz Davi, Salmos 141, versos 2. Aqui também nossas preces são representadas pelo incenso, que sobe suave, agradável e eficaz à presença do Senhor. E vejamos bem, tudo o que acontece depois, na visão, vem como resposta a essas orações: libertação de cativos, queda de impérios, destruição de opressores, muitos outros atos poderosos que ocupam as páginas restantes do livro de Apocalipse são apresentados como consequência das preces, como intervenções do Senhor na história dos homens em resposta à fé de um povo que ora. Deus nada faz senão em resposta à oração. João Wesley. Quando há silêncio no céu, Deus está operando e nós também devemos trabalhar. Isso inclui a oração. Se não ouvimos resposta às nossas preces, frequentemente concluímos que o Senhor não nos ouve e deixamos de orar. Isso é um grande erro. Pelas nossas orações e pela graça do Pai, bênçãos maravilhosas estão sendo preparadas no céu. Nossa persistência será decisiva para a vitória. Um diácono da minha igreja, no mesmo dia em que aceitou a Cristo como Salvador, começou a orar pela conversão da irmã mais velha. Ela era mãe de santo. Orou por ela durante 40 anos. Quando, aos 85 anos de idade, ela desceu às águas batismais. Ele estava presente com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos. Era um sonho de quase meio século que se realizara. Ele viu sua fé e sua perseverança recompensadas. Mas o que teria acontecido se, em virtude da demora em ver sua oração atendida, ele tivesse desistido e parado de interceder? Quantas vezes não desistimos de uma bênção e paramos de orar diante de uma espera até bem menor? O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmos 40, verso 1.
nós também precisamos perseverar e continuar orando. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. Essa é uma conclusão curiosa, mas não menos verdadeira, a qual o texto bíblico leva: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Verso 5. Há ocasiões em que a voz do céu é precedida pelo barulho dos acontecimentos. Começamos a orar por algo ou por alguém e parece que tudo se transtorna. Lá em cima há quietude, mas aqui embaixo tumulto. O fogo do incensário, atirado pelo anjo, faz a terra estremecer. Sacode nosso mundo. Principia a intervenção divina. Os problemas, em vez de desaparecerem, passam a gritar mais alto, e nós, que esperávamos uma resposta totalmente diferente às nossas súplicas, ficamos definitivamente desconcertados. Já lhe aconteceu de orar por uma situação e as coisas piorarem? Acredite, é bom sinal. Não desanime. Uma senhora cristã resolveu entrar em batalha de oração pelo filho que era alcoólatra. Pôs-se a orar, jejuar e clamar a Deus pela sua salvação. Ela estava muito desejosa de vê-lo liberto. Sabe o que aconteceu? O rapaz piorou. Foi um espanto. Ele passou a beber como nunca. Se tomava uma garrafa de cachaça por dia, passou a tomar 2. Se no fim de semana consumia um engradado de cerveja, passou a 2. Bebeu tanto, que acidentou-se com o carro e foi internado em estado grave. No hospital, imobilizado e compungido e compulsoriamente sóbrio, fez finalmente a sua decisão ao lado de Cristo. O agravante de seu quadro era, na verdade, o princípio de sua restauração. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra, mas isso não significa que o bem perdeu sua luta contra o mal. Dizem que a noite é sempre mais escura um pouco antes do amanhecer. Tal escuridão não é o atestado de óbito da nossa esperança, mas certidão de nascimento da nossa vitória. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Salmos 46, verso 6. Deixemos as nações bramarem, os reinos se abalarem e as potências espernearem. Vale a pena resistir e ver o Senhor operar. Quando há silêncio no céu, Deus envia a sua resposta. Finalmente, pondo termo ao silêncio celestial, Deus envia sua resposta àquele que aguardou confiantemente. A intercessão dos santos e a graça do Senhor convocaram os anjos e prepararam o palco. Agora eles vão tocar. Verso 6. E assim que tocam, poderosas obras de libertação e juízo se realizam.
Deus em pessoa vem socorrer os seus escolhidos. E o concerto começa. O primeiro anjo toca a sua trombeta, as muralhas caem, os inimigos fogem, os obstáculos desaparecem, as ameaças se evaporam, o medo se esvai, os perseguidores tropeçam, as guerras acabam. E enquanto ainda ressoa no espaço o acorde vigoroso da primeira trombeta, o segundo anjo leva aos seus lábios seu instrumento, anunciando a chegada de novas vitórias. Outras maravilhas acontecem, mais respostas de oração são concedidas, maiores bênçãos derramadas, e em seguida toca o terceiro anjo, e o quarto, e o quinto, e o sexto até o sétimo. O silêncio do céu termina com um concerto ensurdecedor, como uma represa que se rompe, fazendo com que a água que vira interrompido o seu marulhar suave de regato ruja e espume, carregando consigo todos os obstáculos. Deixa após si uma refrescante semente de vida. Valeu a pena esperar para ouvir os acordes dessa sinfonia redentora, cuidadosamente composta por Deus. Já houve na sua vida um momento em que o céu esteve em silêncio? Talvez você esteja passando por isso agora mesmo. Lembre-se de que nessa hora grandes coisas são preparadas, as orações são recebidas e que, embora a terra se agite, o socorro certamente vem. Aleluia! Não deixe, pois, de orar, vigiar, trabalhar, perseverar e confiar. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30, verso 5. Amém. A ansiedade tem sido uma marca registrada dos nossos dias. O homem moderno vive debaixo de opressão e medo constantes. Esses são agravados quando o céu responde às suas orações com o silêncio. No entanto, podemos compreender o que se passa no céu quando tudo está calado. Graças à revelação divina, ela nos é dada a fim de renovar nossas esperanças, reafirmar nossa confiança e dispor-nos para a ação. O objetivo de todo o Apocalipse foi transmitir coragem a um povo perseguido e atribulado. Essa mesma força Deus espera que tenhamos em momentos de tribulação. Ele deve nos impulsionar rumo à vitória final. A coragem não consiste na ausência de medo e ansiedade, mas na capacidade de prosseguir, mesmo quando temerosos. Gary Collins. Deus não se esqueceu de você, não fechou os olhos ao seu problema, nem tapou os ouvidos à sua oração. Eleve o olhar para o alto e fixe-o acima da ansiedade,
na hora certa as trombetas vão tocar. Amém?